O principal vilão dentro de uma empresa é a banalidade. Bem, de onde vem essa história de banalidade? Existia um general nazista chamado Adolf Eichmann, que ele fez atrocidades, ele comandava a deportação de judeus para os campos de concentração. No final da Segunda Guerra Mundial, ele fugiu, veio parar aqui bem do lado, na Argentina, mas foi capturado pela polícia secreta israelense. E houve um julgamento não só dele, mas de diversos generais nazistas. Uma das pessoas que foi levada para cobrir, para ser uma jornalista que cobria o evento, foi uma mulher chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt era judia, alemã, foi presa, levada para campos de concentração, sofreu tudo o que a gente sabe que as pessoas sofriam dentro dos campos de concentração, mas ela conseguiu escapar e foi para os Estados Unidos. E depois, quando foi ter o julgamento de Eichmann e os demais generais nazistas, ela foi para Jerusalém para cobrir o evento. O que a gente esperava de Hannah Arendt? Que ela chegasse apontando dedos e é isso aí, enforca o Adolf Eichmann. Mas o que ela fez não foi isso. O que ela fez foi dizer que Eichmann não tinha como, em nenhuma hipótese, ser visto como uma pessoa diabólica. Eichmann era uma pessoa banal. Ele simplesmente cumpria ordens, tinha o desejo de crescer na hierarquia, ser reconhecido e fazendo mais. E aí ela traz a reflexão de que o pior problema não é a pessoa ruim. Essa pessoa ela tem que passar por um processo até se tornar ruim. Ela tem que ter uma criação de hábitos ou repetição para se tornar. Agora, uma pessoa banal, ela pode ser qualquer pessoa, porque ela simplesmente não era má, mas ela não tinha a capacidade de questionar o status quo e pensar em formas diferentes de fazer a coisa. E a maioria da população é banal. Jack Welch nos traz a mesma reflexão quando ele cria o que ele chamou de a curva de vitalidade. A curva de vitalidade do Jack Welch fala que 10% das pessoas são pessoas ruins, de verdade. 20% são muito boas, são aquelas pessoas que querem fazer acontecer, que questionam, que procuram jeitos e formas de crescer. Agora, 70% são as pessoas banais, as pessoas que seguem o efeito manada. Ah, mandou fazer, eu fiz, sempre foi assim, tá tudo bem, e não questionam. Só que, como 70% da população, em média, são banais ou vitais, segundo Jack Welch, elas sofrem do efeito manada, elas vão seguir o que os 20% que estiverem em cima derem como norte. Se os 20% que estiverem em cima não levarem para um senso crítico, para questionamento do status quo e pensarem em formas diferentes de fazer as coisas, esses 70% vão seguir sem questionar. Só que hoje a gente talvez não esteja falando de matar mais judeus, acabou, o nazismo não existe mais. Mas a gente está falando de matar o resultado dentro da sua empresa. Os 70% das pessoas banais na sua instituição vão seguir o exemplo da liderança. Até porque o exemplo não é a melhor forma de liderar. O exemplo é a única forma de liderar. E você e as suas lideranças? Tem sido exemplo? Tem tido senso crítico ou não? Tem sido somente mais alguns banais dentro da organização?